Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um encontro da morte com a vida. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, onde vamos conversar um pouquinho sobre todas as leituras e todas elas tratam desse encontro da morte com a vida. Vamos meditar sobre isso. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Saulo era um nome que para os cristãos simbolizava a morte. No texto de Gálatas 1, que acabamos de acompanhar, ele fala da sua trajetória de matador de cristãos, de caçador de cristãos, aquele que perseguia a igreja de Cristo e quantos males ele havia feito a essa igreja. Ele causava medo. Estava indo para Damasco com uma carta que o autorizava a prender, se necessário fosse, matar cristãos. Seria um homem para quem não há solução, um caso perdido para Deus. Deus faz de Saulo um Paulo. Deus o derruba do cavalo e ele deixa de usar o nome de Saulo, seu nome de circuncisão, para usar seu nome romano Paulo, que significa iluminado, aquele que agora tem a luz de Jesus dentro do seu coração. E ele se transforma no maior missionário de todos os tempos. José foi vendido pelos seus próprios irmãos como um escravo. Sua vida teria acabado, agora como um escravo, no meio a um povo estranho que vivia distante da sua terra, da sua família, rejeitado pela sua família, desprezado pela sua família. Este que parecia que agora estava morto, Deus o reviveu, porque ele nunca perdeu a fé. Ele tornou primeiro-ministro, o homem mais importante do Egito após o grande faraó. E Moisés, aquele príncipe fujão, com medo do faraó, fugiu do Egito porque ele havia assassinado um egípcio. Será que a vida tinha acabado para Moisés? Agora está lá no deserto, onde ele casara com a esposa do sacerdote, do pastor, cuidava das suas ovelhas tranquilamente, já com 80 anos de idade. O que ele poderia esperar da vida? A morte. Deus tem outros planos para Moisés. E através de uma sarça, de um arbusto que queima, queima, queima e não se consome, Deus diz: vai, agora começa. Até agora eu só te preparei. Agora vai começar a tua vida. Tu vai libertar o meu povo. Tu vai conduzi-los pelo deserto. Vai ser o grande líder. E o homem por quem eu vou dar os meus mandamentos, a lei para este povo. Deus o vivifica. E Raabe, uma prostituta do povo inimigo de Deus. Que futuro teria uma mulher assim para a igreja? Deus transforma Raabe e lhe dá vida em meio à sua vida de morte. E faz de Raabe mãe de Boaz. Quem é Boaz? Boaz é aquele que depois vai casar com Ruth, que é uma viúva que veio de um outro povo inimigo do povo de Israel, acompanhando sua sogra, Noemi. Ruth, essas duas mulheres, para quem pairava a morte da incredulidade, da idolatria, se tornam pessoas que entram na linhagem de Davi, porque Ruth é bisavó de Davi. Raabe, tataravó. E se tornam pessoas que estão na linhagem de Jesus. Pessoas que viviam em meio à morte da idolatria e que recebem vida. E Josias,
Aquele pequeno garotinho de 8 anos de idade. Agora o rei morreu, faleceu. Será que ele teria futuro? Será que ele representava alguma coisa para a igreja? Josias se torna o maior de todos os reis de Israel, depois da época de Davi e Salomão, porque ele foi reeducado, junto com o pastor, com o sacerdote, e ele reforma todo o templo que estava destruído. Ele reforma o culto que estava entregue a Baal e a outros ídolos, e se torna o grande homem após a era de Davi e Salomão, um pulso forte que faz trazer o povo de volta, um povo que estava em meio à morte, para a vida. E o que falar de Zaqueu e Levi, que eram cobradores de impostos, eram ladrões? Havia vida para eles, que viviam em meio à morte, a corrupção, a ladroagem. Jesus os chama para ser seus seguidores. E Maria Madalena, uma mulher possuída por demônios, devia cair, espumar, pegar, andar esfarrapada. Imagine uma mulher possuída por vários demônios, de quem as pessoas mantinham distantes. Se torna uma seguidora de Jesus, porque ela estava morta e Jesus a traz a vida. E ela é a líder de todas aquelas mulheres que sempre estão com Jesus, pois sempre o nome dela aparece, inclusive na hora da ressurreição. E o que dizer daquelas pessoas que eram cegas, surdas, aleijadas, leprosas, pessoas para quem a vida não tinha mais sentido, tinha muito pouco sentido, num período onde não havia nenhum tipo de assistência social, serviço social, ou compadecimento das autoridades ou das sociedades, eram rejeitados, eram considerados pessoas que carregavam em si um castigo. E Deus os trouxe à vida, porque Jesus é a vida. E quando Jesus se encontra com a morte não tem outra alternativa. Porque Jesus passou pela morte e venceu a morte. Queridos irmãos e irmãs, assim aconteceu com todos esses personagens e com tantos e tantos outros. E agora eu pergunto para você, como é que é a sua vida? Qual é o seu maior pecado? Qual o maior erro que você já cometeu na sua vida? Aquilo que te envergonha. Você já matou alguém? Talvez você, mulher, já teve um aborto e assassinou uma criança indefesa. Talvez você tenha criado uma grande decepção com o seu maior amigo, a sua maior amiga. Talvez você tenha traído seu marido, sua esposa. Talvez você seja um grande ladrão e ninguém saiba. Qual é teu maior erro? Teu maior pecado? Cheira a morte, não cheira? É uma palavra forte, é uma palavra que assusta, é uma palavra que perturba, mas é exatamente isso que os nossos pecados causam em nós em relação a Deus. Eles nos tornam mortos para Deus. E é por isso que nós lemos já lá no Antigo Testamento uma escritura feita por Isaías 700 anos antes de Jesus, em Isaías 59:2, que diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidades quer dizer maldades. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, e aquilo que é puro, santo, justo, não pode se misturar com o que é sujo. E quando nós estamos afastados do Deus da vida, é porque nós estamos mortos. Que graça que Paulo escreve em Efésios 2, versículo 1, versículo 3, quando ele diz: Deus, esse Deus, de
quem vocês se afastaram por causa dos nossos pecados, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Éramos por natureza filhos da ira. Esse era o nosso caminho, porque estávamos mortos. Deus nos deu vida, não é uma conquista, não é algo que merecemos, não é com romarias, com promessas, com votos, com propósitos, não é com obras, não é ajudando, seja lá o que for, que nós conseguimos alguma coisa, porque o morto diante de Deus está morto, e o morto não age. Por isso Paulo diz, é presente, Ele nos deu vida. Queridos irmãos e irmãs, todos os textos de hoje falam de morte. Davi no Salmo 30 está orando em meio à morte, ele está dizendo, ó, ele estava morto em todos os sentidos. Quantas e quantas vezes ele foi perseguido e não tinha oportunidade de ser salvo? Sozinho, auxílio de Deus, sim. E agora ele passou por uma terrível enfermidade. Ele disse, eu que alcancei a prosperidade agora, estava prestes a morrer. Tu me socorreste, tu me salvastes, uma oração de agradecimento. Lá em Isaías, nós vemos Isaías ressuscitando o filho da viúva de Saré. No texto do Evangelho, nós vemos Jesus ressuscitando a filha da viúva de Naim. E no texto da Epístola nós temos Paulo falando da sua conversão de Saulo para Paulo. Ele pode dizer, agora eu estou morto para o mundo e vivo para Deus. Inverteram-se as coisas. Por isso que a gente chama isso de conversão, mudança radical. Aquele que andava morto, quando ele tem um encontro com Jesus, ele recebe vida. E como é que se dá essa transformação de morte para a vida? Existem duas maneiras. Nós lemos lá em Tito 3,5, o batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo, o Espírito Santo nos regenera, nos limpa, livra da morte e nos dá vida. Em Romanos 1,16, Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Através do Evangelho, Deus diz, você é pecador, deveria ir para o inferno. Jesus, meu filho, morreu por ti, pagou a dívida da tua culpa e te deu vida, te deu perdão completo. Agora creia e viva esta fé. E aí Jesus diz em João 3,36, quem crê no Filho, esse tem a vida. Não só a vida aqui, mas a vida eterna. E agora eu te pergunto, você é um zumbi? Ou é um filho de Deus pela fé? Como é o teu dia a dia? Tu caminhas para onde? Tu andas em círculos? Vai a lugar algum? O que é o zumbi? O zumbi não existe, mas a gente sabe pelos filmes, pela literatura, que são aqueles mortos sem vida, que andam sem ir a lugar nenhum, andam em círculos. E quantos zumbi tem por aí? Paulo fala dos cretenses, ditado que era comum entre eles, que dizia, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Como tem gente que é assim? Lá fora todo mundo. Mas e entre aqueles que se dizem cristãos? Quantas pessoas vocês conhecem que andam como zumbis ou quase como zumbis, que pensam assim, eu vou trabalhar, termino meu dia de trabalho, eu vou passar num lugar aí com meus amigos, num barzinho, ou vou trabalhar a semana inteira, e no fim de semana vou num churrasco, numa festa, durmo, outro dia eu trabalho, faço a mesma coisa e vai vivendo a vida assim, 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 como um zumbi sem vida, porque não vai a lugar algum. E mesmo que diga que tenha fé, que tipo de fé é essa? A vida, ela busca mais vida. E vida se encontra na palavra e no sacramento. Quando você diz que tem vida, que você crê em Deus,
mas você não tem tempo para ler a Bíblia, para não ir na Santa Ceia buscar o perdão dos pecados, quando você não tem tempo de fazer de Deus a sua prioridade, sempre tem alguma desculpa, porque vive andando em círculos e não consegue andar naqueles círculos, você é um zumbi. Talvez o seu maior pecado não seja nenhum daqueles que eu mencionei antes. Talvez o seu maior pecado seja que você abandonou o seu primeiro amor. Como diz Deus a uma igreja de Apocalipse, que você abandonou Jesus, ou está abandonando Ele pouco a pouco. Mas se você ainda está aqui, nessa peregrinação, se você ainda tem ouvidos para ouvir, o Senhor da vida, Jesus, ainda está te chamando. E Ele quer ter um encontro contigo para mudar essa situação. Ele quer te dar vida e vida em abundância e vida de verdade, porque Jesus perdoa, Jesus esquece, Jesus carrega sobre si todos os nossos erros, nossos pecados, Ele nos chama, Ele nos vivifica. E aí Ele nos envia e diz: agora ide para transmitir vida para os outros que ainda estão em meio à morte. Ou como Ele disse a Pedro e aos discípulos: apacentem meus cordeiros. Apacente aqueles que ainda não sabem quem são, para onde estão indo. É Jesus quem dá rumo à vida. Você já deu ouvidos para Jesus? Ou ainda se encontra atrás de desculpas, ocupado com tantas tarefas? Não sei, não posso, não tenho tempo, não tenho coragem, não tenho condições, tenho preguiça, preciso dormir, descansar. Isso é andar em círculos e ir a lugar algum. Hoje, em vida viva, para te vivificar, para te capacitar, para te enviar com um novo nome, não de Saulo, mas de Paulo. Agora tu te chamas cristão. Cristo mora em ti. Tu és um filho de Deus, um vivificador. O que é ser cristão para ti? Pense uma vez nisso. Tem muita gente vivendo aí do teu lado, morto em vida, andando em círculos. Leve a vida a eles. Não existe nada maior e mais importante do que isso. Dar vida a alguém que está morto. Dar um rumo eterno junto ao novo céu e à nova terra a quem ainda anda em círculos. Trabalhando, comendo, bebendo, dormindo, se divertindo. Trabalhando, comendo, bebendo e indo para a morte. Querido irmão, querida irmã, Jesus te dá vida. E através de você, Ele quer transmitir essa vida. Então viva a vida que Ele te dá e que custou muito caro, a sua morte na cruz. Viva a vida com alegria e gratidão. Viva com fé. Não deixe a morte te infectar e te contagiar com desânimo, com a preguiça ou com sei lá o quê. Porque esse mal, esse contágio é muito pior que a zika, a chikungunya, a dengue, a AIDS e outras coisas mais, porque essa infecção mata para a vida eterna. O afastamento de Deus conduz ao inferno. Viva a vida em Cristo e transmita essa imunidade contra a morte, vivendo, falando, testemunhando e fazendo de Deus a tua prioridade, para que os outros vejam a tua alegria em estar aqui na casa do Senhor, mesmo no domingo com chuva, mesmo no domingo com muito sol, todos os dias. E que você também possa dizer com o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali eu encontro vida, e eu quero ser um agente da vida ali onde Deus sempre. Amém. E a paz de Deus, que é maior que o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, Senhor da vida, para todo sempre.